Oi, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Liberali e esse é mais um Recuperação de História. A aula de hoje é sobre o absolutismo e a formação do Estado moderno. Você sabe o que é um Estado moderno? O que vem à sua mente quando se fala Estado moderno? O Estado moderno nada mais é do que um país, como a gente o entende hoje, né? As características que a gente tem até hoje de um país, a sua forma de organização, a sua burocracia, seu aparato militar, enfim, toda a sua organização centralizada surgiu com o advento do Estado moderno, né? E o que aconteceu na história que tornou possível surgir um Estado assim, com essas características? Foi, como a gente vai ver, o absolutismo. Né? Foi o absolutismo que permitiu que, através de diferentes mutações, diferentes condições políticas e sociais, se chegasse a essa conformação política que é a adotada até hoje. E é esse modelo que vai tomar o lugar das formas de organizações políticas, sociais, administrativas que existiam na Idade Média, que a gente viu que era muito fragmentada, completamente fragmentada. Era formada por feudos independentes ou feudos autônomos, em sua maioria. E a gente viu que à medida que houve a prosperidade na Idade Média, foram se criando regiões, foram se criando principados, regiões administrativas, cidades-estado. E depois do Renascimento houve muita complexidade, né, nas formas como essas diferentes regiões se desenvolveram. E como eu falei, o que vai permitir o surgimento do Estado moderno é o surgimento do absolutismo. Que absolutismo? Absolutismo monárquico. Quem era um monarca absoluto? Era um rei. É aí que surgem os primeiros reis da história, com todo o poder que a gente se acostumou a imaginar quando essa palavra vem à nossa mente. Então, o Estado moderno surge juntamente com o absolutismo monárquico. Absolutismo que, como o próprio nome diz, envolve um quê? Um poder absoluto. Não era um poder tão absoluto assim, mas era um poder absoluto suficiente para promover todas as transformações que a gente vai ver. E é assim que a ideia de uma Europa cristã vai perder o seu lugar, cedendo exatamente esse posto aos estados, ou seja, a organizações políticas centralizadas, da forma como a gente as entende hoje. Então a primeira coisa que vai acontecer vai ser o aparecimento do rei. A gente viu que o rei era quem? Ele era um senhor feudal, um nobre, né? Uma família, membro de uma família dinástica, com uma história num determinado território, né? Com um poder de mando que já vinha de bastante tempo. E a gente viu que havia muitos títulos de nobreza, haviam príncipes, né? Havia outros nobres que conformavam essas diferentes regiões. E o rei, ele aparece como? Ele aparece como o senhor feudal mais importante, mais poderoso, com mais súditos, com mais vassalos. Aquele com a capacidade de arregimentar a força militar pertencente a outros senhores nobres, que lhe devem lealdade ou fidelidade, né, por diferentes razões, laços familiares, laços econômicos, uma infinidade de possibilidades. E à medida que ele vai ficando poderoso, ele vai se tornando senhor de regiões cada vez mais vastas, cada vez maiores, né, comportando cada vez mais pessoas, cada vez mais súditos. E é disso que surge a ideia da constituição de um Estado centralizado, né, que é o Estado moderno. É a centralização através da criação da ideia de pertencimento a uma determinada nação, a uma determinada nacionalidade, a um determinado grupo, onde o rei se torna o soberano, ou seja, um grande suzerano com uma grande quantidade de vassalos importantes, ou de vassalos também poderosos, ainda que não tão poderosos quanto ele.
E a gente viu também que no final da Idade Média começa a haver uma fase de desmantelamento das relações feudais. Tá? Dizer que há uma fase que começa uma fase de desmantelamento significa que aquilo que existia antes vai acabar de uma hora para outra? É claro que não. Tá? Mas o que vai acontecer? Esses laços de lealdade e de fidelidade vão começar a ser substituídos por outros laços, por outras formas de criação de dependências. Lembrando que a economia também já estava mudando. Era uma fase de ascensão da burguesia, burguesia que comprava títulos de nobreza. Então há um enobrecimento da burguesia, né? Ao mesmo tempo em que também podia haver um aburguesamento de parte da nobreza, que diversificava os seus mecanismos de produção e de participação no mercado. A gente viu que a base da riqueza da burguesia era o comércio, era o mercado. Então, o que interessava para ela, para esses novos valores econômicos em ascensão, em relação à administração? Era necessário uma maior estabilidade dos governos, o fim das constantes guerras feudais, né, que continuaram ainda por muito tempo ao longo do estabelecimento do Estado moderno. Uma organização política que tivesse como objetivo atingir essas metas, essas características de facilitação das atividades comerciais. E como se facilita essas transações comerciais? Por meio da padronização dos pesos e medidas, que a gente viu que antes cada cidade-estado, cada feudo, cada organização política tinha o seu próprio peso e medida, sua própria moeda. A gente viu que cada uma dessas localidades tinha seus próprios impostos. Então, com uma centralização, você ia unificar, você ia padronizar também essa cobrança de impostos. E além dessas taxas, leis e códigos também locais. Então, cada lugar exigia uma certa adaptação. Às vezes ele estava acostumado lá com uma determinada forma, determinada lei, determinado código, aí chegava em outro lugar era completamente diferente, né? Então isso também dificultava as transações comerciais. A gente pode dizer que tudo isso tinha como objetivo unificar essas instituições administrativas, burocráticas e superar as autonomias locais. E como é que funcionou essa centralização? O que ela foi definindo? O que ela foi determinando? Como ela foi se desenvolvendo? Uma das primeiras coisas é definir os territórios, para delimitar as fronteiras políticas e os limites territoriais de cada governo. Foram assim que foram se formando os países. Você definia uma fronteira, em muitos momentos envolveu o quê? Guerras. Envolveu dominação, né? Entre outras coisas. Algumas guerras por território, inclusive, vieram até o século XX. Né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que também envolveu conflito, a busca por territórios. Então, olha quanto tempo pode durar uma questão territorial. Outra coisa é que a centralização vem junto com a definição da unidade cultural. Né? Cada país é caracterizado por uma cultura. E é aí que isso começa. Qual é a principal expressão de uma cultura? É a língua, a sua língua. Então, é aí que começa o processo de formalização das línguas nacionais. Né? Antes, por exemplo, teve um professor meu que falou que antes disso, na Europa, você conseguia viajar praticamente o continente inteiro falando uma língua só, você se virava. Né? Enfim, você conseguia fazer isso de diversas formas, até porque há um tronco comum, né, entre essas línguas europeias, pelo menos a maioria delas. Quando você define o idioma, você define o quê? Uma identidade cultural, uma identidade nacional. Alguns países, por exemplo, como a França, como a Itália, a Alemanha, eles conseguiram, nesse processo, com que só se fosse falado uma língua, só se tivesse uma língua oficial. Agora, tem outros países que passaram por esse processo, mas que não conseguiram estabelecer uma língua só oficial, que é o caso da Espanha, por exemplo. Você tem pelo menos 3 línguas fortes ali. Você tem o espanhol, que é a língua oficial do país, ou castelhano, né? Você tem o catalão, que é falado na região da Catalunha,
que se considera uma nação que já lutou por independência, já quis se separar da Espanha. Até hoje tem gente lá que quer isso. Tem o País Basco, por exemplo, também na Espanha, onde se fala o basco. E é interessante que esse caso, porque você tem que comparar, por exemplo, o catalão com o espanhol, são línguas praticamente mais distintas do que as distinções existentes entre o português e o espanhol, né? Olha que interessante. Quando eu era pequeno lá, que chegou essas TVs internacionais no Brasil, que eu via um canal de Portugal, né, ficava tentando entender porque eu não entendia nada, né? Parecia um espanhol, aquilo lá bem complicado, falando rápido, completamente do português que é falado no Brasil, né? Nosso falar mais lento, assim, mais tranquilo. Então, aqueles canais portugueses para mim pareciam que estavam falando espanhol. Eu não via diferença nenhuma na época, né? Só depois de muito tempo que eu comecei a ver as diferenças. Não sei se porque o português de Portugal foi mudando ou se fui eu que fui tendo mais contato com essa língua e fui me acostumando, assim como fui me acostumando também com o espanhol. Mas são complexidades aí que fizeram parte da formação desses países. Inclusive Portugal, uma forma de se afirmar culturalmente, foi também por meio da língua, de cravar essa sua língua oficial portuguesa, para diferenciar do espanhol, ainda que não fosse tão diferente assim. Então, as nações existentes dentro de uma nacionalidade não necessariamente coincidem. Em outros lugares, você tem todo mundo falando uma língua, mas não necessariamente uma região ali bate com a outra, né? Foi por quê? Foi exatamente por causa desse processo de formação, que envolveu dominação, envolveu guerra, envolveu conflitos. Então foram criadas rivalidades regionais dentro de um mesmo país. Então, ao longo desse processo, o rei é elevado à categoria de soberano. Ou seja, há uma transformação da forma como ele exerce o poder. A forma como ele vai passar a exercer o poder é diferente da maneira como ele exercia antes. Antes, o poder dele estava baseado principalmente no quê? No imaginário, naquilo que ele podia mobilizar, nas imagens que ele mobilizava para angariar súditos, para manter as lealdades, né? Para manter as fidelidades. Se ele não conseguisse fazer isso, ele não tinha capacidade de mobilizar o seu poder, né? E dificilmente ele ia conseguir fazer isso sozinho. Ele precisava sempre de alguém. Com o absolutismo ele vai chegar ao poder de fato, ou seja, ele vai ficar cada vez menos dependente de alianças, cada vez menos dependente de lealdades e fidelidades com outros senhores feudais. E como é que isso vai acontecer? O primeiro grande acontecimento nesse sentido é a criação dos exércitos nacionais. A gente viu que os laços vassálicos eram que permitiam a ele mobilizar exércitos. Agora não, ele vai ter um exército só dele, um exército profissional, ainda que muitos ou alguns daqueles laços antigos permanecessem. Até porque o quê? Havia uma troca de poder, né? Ele tinha que nomear nobres para governarem outras partes do reino. Ele precisava de nobres competentes para comandar os exércitos que estavam surgindo, né? Toda uma burocracia militarista que vai surgir aí nessa fase. Há uma superação daquele modelo feudal de relações de suzerania e vassalagem, que com o fim da Idade Média lá e a vinda do Renascimento já estavam se tornando cada vez mais o quê? Cada vez mais tênues. Cada vez menos o poder simbólico, o poder imaginário importava para aquela nobreza. Por quê? Porque os interesses já eram outros, né? Eles estavam querendo outras coisas, né? Já era outra mentalidade que estava surgindo. Então, eram interesses concretos que estavam se estabelecendo. Interesses mormente econômicos. Lembremos que aquelas crises lá do final da Idade Média também contribuíram para isso. Então é assim que as estruturas de poder, de fato, vão passar às mãos do rei. O que vai assegurar o poder e vai criar também toda uma burocracia estatal, como são as burocracias estatais que a gente conhece hoje em dia, né? Os diversos setores da burocracia estatal. Eles começam a ser formados aí e vão se aprofundar, se complexificar, se tornar cada vez mais forte. E é isso que vai sustentar um Estado como os que existem hoje, né? Que vai ser considerado de Estado moderno. E moderno por quê? Moderno porque ele surge
na modernidade, né? Ele surge com o fim da Idade Média, que é um período que vai entre a Idade Média e a contemporaneidade, né? É o que se chama de período moderno ou Idade Moderna. Então, à medida que vai havendo essa centralização e que essa centralização vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais próximo você vai chegar das chamadas monarquias absolutas, ou monarquias absolutistas, ou absolutismo, enquanto regime ou forma de governo, onde o rei tem um poder absurdo. Tem todo o poder? Não. O rei precisa ser competente também. Para o rei ganhar, se tornar mais poderoso, ele precisa de competência, né? Um rei, mais ou menos, ele, se bobear, ele vai até perder aquilo que ele tem. E com a formação dos estados nacionais, o rei, a figura do rei, né, vai ser elevada a enormes proporções, o que também vai envolver, só que de outra forma, um poder simbólico, um poder imaginário. Quanto melhor um rei souber se apropriar disso, tirar proveito desse poder simbólico, desse poder imaginário, mais poder, mais poderoso ele vai ser. E isso tudo junto com o crescimento do comércio, com a prosperidade, né, com o desenvolvimento econômico que estava acontecendo e o consequente aumento de recursos. Quando aumentam os recursos, aumentam também o quê? Os impostos, que agora vão ser o quê? Centralizados. Então isso também é uma fonte tremenda de poder. E assim, com todo esse poder concentrado nas suas mãos, ele vai se tornar capaz de mobilizar toda essa estrutura nacional. Ou seja, executar as leis, comandar o exército, como eu falei, se torna profissional, arrecadar impostos, aplicar a justiça, vai criar os mecanismos de repressão. Então ele vai poder praticamente tudo, né? Todos os poderes. E aí é só uma diferença para o Estado contemporâneo, vou ter que dizer isso agora, porque na contemporaneidade você não tem uma figura só governamental com todo o poder em suas mãos. O poder é dividido, né? Na modernidade, o Estado moderno, uma das características é o quê? É a centralização do poder todo nas mãos do rei. O rei podia intervir em todas as áreas do governo. Podia fazer o que ele quisesse se ele tivesse força para isso. O que impedia ele de poder tudo, de fazer tudo? É exatamente que ele ainda tinha que prestar satisfações à igreja, que ainda era muito poderosa. O poder da igreja estava no quê? Nos seus fiéis. Né? Fiéis que o rei precisava, de alguma forma, angariar o apoio, precisava ser querido, né? Ou temido. E o seu poder ainda envolvia um grande nível de legitimação religiosa, legitimação católica. Ainda que outras religiões começassem a surgir exatamente nessa fase também, como a gente viu na última aula. E além da igreja, ele tinha que agradar também a sua própria base política, né, que envolvia agora tanto a nobreza quanto a burguesia. Que se o rei fosse muito ruim mesmo, não tivesse capacidade de controlar, de articular esse pessoal, podia derrubar o rei e colocar outro nobre poderoso lá no lugar. Não era impossível disso acontecer. Então o rei poder tudo estava ligado aqui, a essa capacidade, a essa competência, né, a esse valor que ele tivesse para conseguir articular os interesses de todos os poderosos do seu reino, né, e de se apropriar desses interesses. É essa capacidade que diferenciava um rei ruim, um rei incompetente, né, de um rei sagaz. E havia exemplos dos dois na história. Você teve reis que começaram com tudo na mão, que receberam lá de seu pai, hereditariamente, né, e que perdeu tudo porque foi burro, né? Enquanto você tinha reis que começaram lá fraquinho e tal, até nem era da dinastia principal do reino, mas que se tornou rei, né, e fez grandes coisas, não necessariamente boas coisas, mas grandes coisas, né? Conseguiu grandes feitos aí na formação do Estado moderno. A outra coisa que tornava extremamente importante o papel da igreja é que era ela que continuava legitimando o poder. Ela fazia parte da constituição desse poder simbólico, desse poder imaginário. E o que é criado nessa fase? É a tentativa da igreja para se fazer tornar mais influente. É a teoria do direito divino. O que é a teoria do direito divino? É a teoria
que diz que alguém só pode ser rei, se manter rei, se for por vontade de Deus. Ou seja, o rei é um representante de Deus na terra. Se o rei é um representante de Deus na terra, somente quem pode coroar esse rei? A igreja. Então, inicialmente, a gente pode pensar quem é que tinha mais poder? Era o rei ou quem coroava o rei? Olha a capacidade de pressão que a igreja tinha, mas que foi perdendo. Né? Com o passar do tempo, cada vez mais os reis foram se desvencilhando da intervenção da igreja no seu estado. Mas eles tiveram, os mais sagazes faziam o quê? Mantinham aquele apoio imaginário, aquele apoio simbólico. Manipulavam, sabiam manipular muito bem a força do imaginário católico, a força do imaginário religioso. Ainda que tivesse nem aí para aquilo que o Papa ou que clérigos importantes pudessem vir a dizer sobre seus governos. Né? Ainda que se permanecesse próximo, eles fossem se desvencilhando cada vez mais da intervenção papal dentro do reino. Mas a igreja continuava lá, continuava importante, como eu falei, para mobilizar esses súditos, mobilizar a população. Né? E disso o rei inteligente não abria mão. Então a gente pode dizer que o rei passou inicialmente de uma espécie de lacaio do clero para posteriormente passar a mandar no clero. Né? E aí vai ter muitos, tem exemplos de que vai mandar mesmo, assim, tem nem conversa. Né? Até porque a igreja ao longo do tempo também perdeu a sua capacidade militar, abriu mão, né? Porque não precisava mais, porque praticamente dominava o imaginário feudal e impunha aquilo que ela quisesse, fazia conquistas, dominava outros povos, etc. Tudo baseado naquele poder religioso que a gente já viu lá atrás. E com isso tudo, o rei passava a personificar a imagem do Estado na sua própria pessoa, a sua própria imagem. Rei e Estado começaram a se confundir. Você teve o Luís XIV, se eu não me engano, que falava: o Estado sou eu, l'état c'est moi, é isso? L'état c'est moi. Não, ele falava: o Estado sou eu. Mas esse foi um rei extremamente competente, né? Que conseguiu de uma forma assim absurda colocar todas as variáveis a seu favor, né? Mas ele vai ter filhos lá que só vai fazer besteira. E com relação à igreja, além dessa questão da sobreposição do poder dos reis, ela vai também passar a sofrer outras formas de concorrência, né? Nesse novo ambiente aí de conflitos e de disputas. E como é que vai funcionar a economia nesses estados? Vai ser um modelo de intervenção estatal, né, na economia, como não poderia deixar de ser. O poder do rei vai ser o poder também de controlar os mecanismos econômicos. E como vai ser denominada essa política econômica? Vai ser denominada de mercantilismo, que é possível que você se lembre de ter ouvido esse nome. O mercantilismo partia do pressuposto de quê? De que a riqueza de uma nação estava baseada no acúmulo de riquezas. Né? Ou seja, o desenvolvimento do que... Nem sei até que ponto dá para dizer desenvolvimento, mas enfim, o pressuposto era que quanto maior fosse a quantidade de riquezas acumuladas num reino, mais poderoso e mais prestígio esse reino teria. Sendo que prestígio e poder nessa época significava principalmente o quê? Capacidade de expandir seus territórios, capacidade de dominar os outros. Né? E você só consegue fazer isso como? Com dinheiro, acumulando riquezas. Para você poder fazer lá as suas campanhas militares, né? Ou milico-religiosas, ou as diferentes formas que isso aconteceu. E o mercantilismo se baseava em 4 mecanismos, basicamente, que era o metalismo. E que o metalismo é acúmulo de riqueza concreta, ou seja, principalmente ouro e prata, metais preciosos. E de onde é que começa a vir metal precioso nessa época? Das Américas, né? Que é a fase que a Espanha conquista a América, né? Os principais povos, os povos que mais tinham metais preciosos. Né? Então é por isso que nessa época, a gente vai ver daqui a pouco, a Espanha se torna potência europeia.
Mas esse metal, dependendo do país, podia vir de outros lugares também. Outra coisa era o protecionismo alfandegário, ou seja, você taxava o que vinha do exterior para favorecer a indústria nacional. Indústria que naquela época não era como a dos nossos dias, né? Ainda estava longe da Revolução Industrial. Mas enfim, havia uma indústria que produzia aquilo que existia: barcos, material militar, ferramentas, armamento, enfim, as indústrias, as formas de indústria que havia na época. A balança comercial favorável, que era o quê? Na relação, no cálculo entre o que você exportava e o que você importava, esse saldo deveria ser sempre favorável ao seu país. Você deveria sempre vender mais do que comprar. E o pacto colonial, para quem já tinha colônias, né? Você só permitia que essas colônias comercializassem ou tivessem contato mercantil com os seus próprios países, não permitia que outros países fossem lá fazer comércio. Agora, é claro que nisso tudo também havia uma grande complexidade aí, variando muito de lugar para lugar. Então, recuperando, os estados modernos, as formas de absolutismo se desenvolveram de diferentes formas ao longo da Europa. Cada região teve suas peculiaridades. Eu vou falar aqui para vocês algumas delas, escolhi alguns países para falar, né? Não dá para falar de todos e nem dá para falar tudo de todos, então eu vou falar um pouco do básico dos países que eu separei aqui para vocês. Portugal e Espanha, por exemplo, foram os primeiros a se tornar estados centralizados. Portugal em 1385 e Espanha em 1492. E o que contribuiu para essa centralização nesses países foi a chamada Guerra da Reconquista. Ou seja, a maior parte, pouco a gente fala disso, mas a maior parte dos territórios de Portugal e de Espanha, nesse momento, antes disso, eles eram conquistados pelos muçulmanos, pelos mouros do norte da África. E essa ocupação durou cerca de 8 séculos. Ela começou em 711 e só foi terminar definitivamente em 1492. Ou seja, quase 8 séculos de dominação muçulmana. Esse avanço muçulmano que só parou quando ele chegou aonde? Como se chegou ali na região da França, que conseguiram parar os muçulmanos. Então, olha como é que havia uma certa complexidade. Até aqui a gente só tinha falado que a Igreja Católica tinha dominado todo o continente europeu, mas não foi bem assim. Embora ela fosse hegemônica, o poder da Igreja não foi total no continente inteiro. Então, inclusive, é interessante notar que ao longo dessa fase havia uma boa dose assim de liberdade religiosa nessas regiões onde os muçulmanos se encontravam. Então, para expulsar esses muçulmanos, esses países tiveram que fazer um esforço de centralização do poder, de centralização militar, de centralização dos seus senhores mais poderosos, para fortalecer a sua capacidade de expulsá-los. Então, a Guerra de Reconquista ela vai do século XI ao século XIII e se torna mais forte, mais densa a partir de 1250, quando se começa efetivamente a superar os muçulmanos, né, e começar a expulsar eles do território. O reino de Castela se tornou mais poderoso e se impôs aos outros reinos. Daí que o castelhano ou o espanhol ter se tornado a língua oficial, lá em 1492. Como eu falei, outros reinos poderosos, a Catalunha, que falava o catalão, você tinha também a Galícia, que falava o galego, o País Basco, enfim, a Espanha talvez seja o país que conseguiu dominar a maior quantidade de nações poderosas, digamos assim. Ou foi um dos países que conseguiu, porque na Itália também havia reinos poderosos, mas fazer isso tão cedo foi só a Espanha que conseguiu. Apesar de a religião oficial ser a católica, era permitido, havia uma boa liberdade religiosa, né? Você tinha além de muçulmanos os judeus também. Então, eles, para professarem livremente a sua religião, pagavam impostos à igreja, o que significava pagar impostos aos reinos católicos. Mas a partir do momento que se estabelece o absolutismo, né, e que o poder se torna fortalecido, eles passam a ser perseguidos e expulsos, né, guerras horrorosas. E isso acontece principalmente com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, ali entre 1469 e 75.
A fundação da Espanha se dá por meio de uma forte unidade religiosa, o que torna possível superar diferenças linguísticas, institucionais de diferentes reinos. Mas o que aconteceu foi que com isso eles promoveram também o que é considerado o maior genocídio da história da Espanha, essas perseguições a esses povos. E, inclusive, para fazer isso, eles vão ser contra a vontade do Papa. Olha só, o Papa é contra essas perseguições, é contra essa repressão, é contra a forma como esse genocídio foi conduzido. Ele só dá o braço a torcer por causa da pressão que o rei e a rainha vão fazer sobre ele, né? Principalmente falando para ele instaurar o quê? A Inquisição, que vai ser uma das mais duras da Europa. Inquisição que o Papa inicialmente era contra, mas a partir do momento que ele é pressionado e forçado, ele vai permitir que ela ocorra somente na Espanha. E tudo isso para quê? Para eles aumentarem o poder político deles. Mas ainda assim foram tantos abusos ao longo dessas perseguições, né? E da maneira como a Inquisição foi implementada pelo rei e pela rainha, que o Papa entrou em choque com eles em diversos momentos. Além disso, a gente viu que na virada do século ali foi quando a Espanha chegou na América e conquistou a América. Então a conquista e a pilhagem dos povos ameríndios fez com que eles se tornassem o trono mais poderoso da Europa naquele momento. Tá? E foi isso que permitiu também o quê? Investir tanto em conquistas, investir tanto em guerras, investir tanto na repressão. Foi a quantidade de poder acumulado graças a essa riqueza que vinha das Américas que foi uma das coisas que impulsionou isso. Eles vão ficar com tanto dinheiro, tanta riqueza, que eles vão invadir o Sacro Império Romano Germânico, vão se meter em um bando, em um monte de guerra religiosa e não religiosa também, tudo para quê? Para aumentar o seu poder. Nessa época eles anexam Portugal, eles fazem a anexação de Portugal. Anexação que vai durar até a primeira metade do século XVII, que é a chamada União Ibérica, que dura de 1580 até 1640, ou seja, uns 60 anos aí de dominação espanhola. Sendo que essa anexação começou por meio de acordos entre as nobrezas dos dois países. Inicialmente chegou a um acordo comum para fazer essa união, tanto que Portugal manteve boa parte da sua autonomia. Mas aí depois começam a haver desavenças, trocas de farpas, né? E Portugal vai decidir se separar definitivamente. E para conseguir se separar, vai inclusive ter que fazer guerra, vai fazer guerras de independência, que vão durar até 1668. Outra coisa que foi importante nessa fase, com relação ao fortalecimento da Espanha, foi que eles foram os grandes responsáveis por rechaçar definitivamente o avanço do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano que vinha lá da Ásia, do Oriente Médio, né, que estava avançando, já tinha avançado pelo leste europeu, né, tinha risco de chegar na Itália e continuar avançando. Então esse fortalecimento permitiu que eles fossem efetivamente rechaçados e que não avançassem mais. Sendo que em boa parte do leste europeu, essa dominação durou até o século XIX. A Grécia, por exemplo, só conseguiu independência dos turco-otomanos no início do 1800, entre 1820 e 30. Só que esse poderio espanhol só vai perdurar enquanto durar a torneira dos metais preciosos que eles pilhavam nas Américas. A partir do momento que seca a torneira dos metais, a Espanha vai perdendo a sua posição de potência europeia. Ou seja, tudo aquilo que veio fácil, foi fácil também. Enquanto outros países souberam o quê? Souberam transformar essa riqueza em mais riqueza. Né? Países que foram fazer lá a Revolução Industrial, pela qual a Espanha não passou, ou passou tardiamente em relação a esses países. E assim ela foi sucessivamente perdendo seu espaço enquanto potência. A centralização de outro país importante foi a da França. E isso teve relação com a Guerra dos 100 Anos que a gente viu lá atrás, que também influenciou, é claro, a centralização inglesa. Essa guerra permitiu a criação de um sentimento nacional, de um sentimento de nacionalidade que só foi crescendo ao longo dos tempos. Alguns acontecimentos lá no século XVI, no 1500,
foram também expressivos, né, da consolidação do absolutismo francês. Um deles foi em 1561, com a assinatura da Concordata de Bolonha, que foi o quê? Foi quando, junto ao Papa Clemente VII, se originou o galicanismo. O que o galicanismo garantia ao rei? E aí é um exemplo dessa, vamos dizer assim, laicização do poder. Foi que o monarca passou a indicar os membros da hierarquia católica, da alta hierarquia eclesiástica, ou seja, ele ia nomear para os principais postos da igreja no país gente que ele quisesse, que fosse fiel a ele. Então ele ia ter o título simbólico da religião católica, a sustentação imaginária da religião, mas a religião ia influenciar muito pouco naquilo que o rei quisesse fazer. Então essa foi uma das coisas que apontou para a transição e para a superação do poder católico, do poder efetivo, né? Não do poder de legitimação ou do poder do imaginário. Outra coisa, em 1598, que foi o Edito de Nantes, a gente já viu que a reforma protestante já estava em um estágio avançado na França, com os huguenotes. Esse édito permitiu o direito de culto aos huguenotes. E além disso, permitiu que eles pudessem se proteger militarmente, inclusive por meio de fortificações, né? Ou seja, espécies de bases militares. Né? Eles poderiam se armar para rechaçar qualquer tipo de ataque católico. E isso foi uma coisa que permitiu uma certa estabilidade, o fim de guerras civis, pelo menos momentaneamente, no país. Pelo menos para superar momentaneamente as crises e os conflitos religiosos que estavam se expandindo. Outra coisa foi a construção do Palácio de Versalhes, em 1634, que se tornou residência real em 1667 e sede do governo em 1682, que foi um dos grandes símbolos do absolutismo francês, juntamente com quem? Com o Luís XIV, o rei Luís XIV, o rei Sol, que estava governando ao longo desse período, e como eu falei, foi um dos que teve grande capacidade de mobilizar os imaginários ao seu favor, né? E também a política, é claro. Foi quando ocorreu o auge do absolutismo francês, né? E que depois, com outros reis, foram acontecendo outras coisas e a gente vai ver em outras aulas, vai chegar a Revolução Francesa, mas já é outra questão. Então o Luís XIV ele foi tão sagaz e conseguiu coisas tão extraordinárias, digamos assim, com a sua competência, que ele se tornou modelo para outros absolutismos na Europa. Uma coisa que também a gente tem que destacar nessa época foi o combate às frondas. O que eram as frondas? Eram rebeliões de nobres, né, ao longo do território francês, que eram contra essa dominação do Luís XIV. Se colocaram contra o poder crescente da monarquia, né? Eles não queriam deixar de ter o poder cristão nos seus territórios, nem compartilhar desse poder. Então eles vão se colocar contra. Então o combate do Luís XIV a essas frondas ele vai ter um grande sucesso nisso, né? Tanto que ele vai sair vitorioso, vai conseguir unificar a França. E à medida que ele vai conquistando seus objetivos, se tornando mais forte, que há um fortalecimento monárquico, o que ele vai fazer? Vai dar um fim ao Edito de Nantes. E aí vai ter mais conflito religioso, vão ter novas massas de refugiados huguenotes, fugindo da França, fugindo da perseguição, da repressão religiosa, do qual ele vai tirar proveito. Então a gente tem que ele foi um dos que melhor soube tirar proveito, levando em consideração as diferentes circunstâncias e diferentes momentos da teoria do direito divino. Vai ser o que melhor vai saber se apropriar, né, e se utilizar dessa ferramenta para se apresentar, para se impor a sua imagem, né? Que significava também impor o seu poder, cada vez mais. E ao longo dessa fase ele vai fazer também várias guerras na Europa, inclusive se aliando a nobrezas protestantes, dependendo do lugar, de acordo com as suas conveniências políticas. E é assim que a França vai despontar como potência na Europa. Vai ser a primeira a substituir a Espanha. Outro exemplo de aprofundamento do absolutismo que a gente vai tratar é o da Inglaterra, que começou também ali pelo século XVI.
Pelo próprio fato da Inglaterra se localizar numa ilha, isso ajudou, né, esse processo de centralização e esse processo de controle. Mas ajudou também não tanto. Não tanto por quê? Porque você tem países diferentes, acima e ao lado, que compunham a mesma ilha, a Escócia e o país de Gales. Além disso, havia a Irlanda, que era uma ilha mais próxima. Agora, ainda que esses países não fizessem parte do reino inglês naquele tempo, à medida que a Inglaterra foi se fortalecendo, foi tendo mais capacidade de pressão e tudo mais, no século XVIII, ou seja, por 1700, vai haver a formação do Reino Unido, como a gente conhece hoje, que está lá até hoje. Agora, isso já é uma outra fase, né? Posterior aí à consolidação do Estado moderno inglês. Depois da Guerra dos 100 Anos, você tem praticamente 3 famílias na Inglaterra disputando o poder, sendo que 2 são as mais fortes. 2 eram as que estavam disputando ali o poder mesmo, que eram os Lancaster e os York. Agora, havia uma terceira família, uma terceira dinastia, que era a dinastia Tudor, que tinha menos poder. Mas só que soube fazer o quê? Soube vir correndo ali por fora, soube vir costurando e tal, para sair como uma família vitoriosa. Inclusive conseguindo fazer esse acordo, né, entre as 3 famílias. E é aí que ascende ao trono o rei Henrique VII, em 1485. E o caso da Inglaterra é peculiar também porque havia um parlamento que era nobre, que teve início lá no século XII, né, que tinha poder, tinha influência, tinha capacidade política. E principalmente conseguia limitar a capacidade do rei ou do príncipe de governar até aquele momento. Ou seja, tinha uma grande poder de pressão, né? Não deixava com que nenhum rei ou nenhuma dinastia que ascendesse momentaneamente ao trono pudesse fazer o que quisesse, inclusive ter um controle absoluto do Estado. E à medida com que o tempo foi passando, que a burguesia foi se tornando mais influente, ela também passa a fazer parte desse parlamento. Ou seja, complexifica ainda mais os interesses que haviam ali. Torna essa centralização um processo mais complexo. E uma expressão da ascensão do absolutismo do Tudor, do Henrique VII, foi exatamente o que? Foi ele se sobrepor de maneira pujante assim sobre o parlamento, que vai ser cada vez menos consultado. Cada vez ele vai ter a capacidade de tirar cada vez mais o poder de intervenção do parlamento junto ao seu poder. E essa é a grande fase de consolidação do absolutismo inglês, que já estava consolidado quando o Henrique VIII assume o trono e, como a gente viu em aulas anteriores, rompe com a Igreja Católica e funda o anglicanismo. Ou seja, o rei se tornou muito mais capaz de impor a sua vontade ao parlamento do que de sofrer essa intervenção do parlamento. É a expressão do avanço do poder e da imagem do rei. Agora, por outro lado, a Inglaterra vai se tornar o centro de conflitos religiosos horrorosos. Como a gente viu, o puritanismo vai se alastrar pelo reino inglês, que vai começar a fazer pressões. Por outro lado, os católicos que estavam lá, teve muita gente que não ficou satisfeita, ficou insatisfeito com a ruptura com a Igreja Católica, então começa a pressionar também. E aí você vai passar por uma fase de sangrentas crises religiosas, conflitos religiosos e turbulências políticas. Tanto que a Inglaterra só vai se tornar potência posteriormente, né? Uma potência de destaque assim lá no século XVIII, né? E é ao longo dessas fases aí de tremendas crises que vão surgir também grandes teóricos aí, ingleses, principalmente o Hobbes e o Locke, né? Que vão tratar exatamente desses conflitos. Então, pessoal, esses foram os principais exemplos de unificação, de centralização do poder para o estabelecimento do Estado moderno, né? Por meio do absolutismo. Agora eu queria falar para vocês um outro exemplo, não de unificação, mas exatamente de como era difícil, como era complexo você unificar um Estado na Europa. E esse exemplo que eu vou dar é o exemplo da Itália. E eu vou usar para isso o nosso Maquiavel, que eu já falei lá para vocês em aulas anteriores, né?
Maquiavel, que ele era um florentino, ou seja, ele vivia em Florença, e ele foi uma espécie, embora ele fosse uma espécie de secretário do interior, na verdade ele tratava de assuntos exteriores. Não sei se seria exagero dizer que ele foi uma espécie de ministro do exterior, de Florença, que era uma cidade-estado na época. E que na época que ele foi essa espécie de ministro, adotava o republicanismo como forma de governo. Republicanismo inspirado no quê? Inspirado lá no republicanismo romano. Ou seja, em Florença havia uma porradaria entre republicanos e entre famílias dinásticas, famílias de senhores, né, como foi o caso dos Médici. Então só dentro de Florença já havia essa complexidade. E na Itália haviam pelo menos uns 5 reinos assim que tinham bastante poder, que não queriam abrir mão do poder. Você tinha a cidade-estado que era católica, era dominada pelo Papa. Outras cidades-estados eram dominadas por famílias, eram principados, né, dominadas por príncipes que não queriam perder o seu poder. Você tinha ainda principados menores que geravam a cobiça de senhores mais poderosos e algumas outras regiões autônomas, né? Então olha como é que era complexo isso. Então o Maquiavel, enquanto assumiu esse cargo, ele passou por várias missões diplomáticas. Ele foi para regiões da Itália, foi para a Espanha, foi para a França, então ele entrou em contato com muitos potenciais conquistadores, né? Inclusive conquistadores que viviam invadindo a Itália. Por exemplo, a Espanha invadiu a Itália não sei quantas vezes, a França invadiu a Itália não sei quantas vezes, né? Então ele participava dessas missões para tentar estabelecer acordos, enfim, fazer a diplomacia lá cabível. E a gente viu que Florença era uma das cidades mais ricas, né? Um dos berços do Renascimento republicano, mas que depois passou por uma restauração principesca, que é quando Maquiavel vai se ferrar, né? Que vai ser destituído do seu cargo. E lembrando também que essas cidades-estados não eram cidades-estados no sentido do Estado moderno, né? Que fique bem claro isso. E sendo que os republicanos de Florença eram aqueles que se consideravam livres, ou seja, não se viam vinculados a nenhum laço de dependência com nenhum senhor. E em qualquer desses estados a gente tem sempre o que também? A igreja ali correndo por fora. Por quê? Porque tinha fiéis, tinha capacidade de persuasão, né? De convencimento. Então a gente tem que um dos panos de fundo do livro do Maquiavel foi exatamente o que? Essa pretensão, né? Esse objetivo aí de unificação italiana. E pelo que parecia, para ele não importava muito se quem ia fazer isso era republicano, se era senhor, o que era, embora ele se colocasse já contra o papado. Ele achava que não se devia dar poder ao Papa, né, poder político, à igreja, tinha que ser afastada. E como eu falei, ele já apontava nessa época a França e a Espanha como as principais potências, que toda hora estavam invadindo lá alguma região da Itália, em aliança ou não com senhores feudais locais, porque acontecia isso muito. Potências estrangeiras que queriam dominar um determinado território se aproximavam de senhores feudais que não tinham poder ali, que tinham rixas com os senhores mais poderosos que dominavam, então eles se aproximavam para fazer uma guerra conjunta para derrubar esse senhor mais poderoso, né? E a partir dessa aliança, a potência estrangeira mais forte dominaria essa região. Isso era uma das coisas que acontecia muito, que o Maquiavel fala. Ele que trabalhou em diversas missões envolvendo esse tipo de problema. Agora, podia haver invasão também, mesmo que não houvesse uma aliança entre senhores feudais locais e os invasores estrangeiros, né? Então, esse é um livro que mostra, entre outras coisas, como é que era a complexidade para se fazer uma unificação política naquela época. Como havia várias regiões que não queriam ceder, não queriam deixar de ter poder, não queriam deixar de ter sua autonomia, que estariam dispostas, é claro, a conquistar, a dominar, mas não de ser dominado, não de ser conquistado. E outra coisa interessante é que esse livro ele é comentado por Napoleão Bonaparte. Era um maluco tosco assim, cara, vários comentários muito toscos assim, mas que, enfim, era aquilo ali mesmo. Só lendo mesmo para saber. Isso porque ele comenta o livro mais de 2 séculos depois, ou seja, muitos dos problemas que o Napoleão tem na época dele eram problemas parecidos
com aqueles que haviam lá na Itália do Maquiavel, ainda que outros problemas já fossem diferentes, tivessem sido já completamente ultrapassados, já não tivessem mais sentido. Agora, outros continuavam, né? E alguns continuam até hoje. O que mudam são o quê? São as variáveis. O Maquiavel, ele não propõe nada de novo naquele livro. Nada do que está ali é uma coisa que ele propõe. Ele faz uma compilação de tudo aquilo com o que ele entrou em contato nas suas missões, nos seus contatos políticos, né? Além de ter feito estudos, né? Ou ele se refere aos estudos que ele fez sobre a Grécia Antiga, sobre a Roma Antiga. E aí ele traz aqueles exemplos passados lá para o presente italiano da época dele. Ou seja, tudo aquilo que ele expõe ali, ou ele viu diretamente, entrou em contato diretamente com conquistadores, com reis, com príncipes, ou ele estudou, ou ele tirou como exemplo histórico. E nessa compilação, o máximo que ele faz é o quê? Apontar o que deu certo e o que deu errado. Ele dá exemplos bons e ruins. Ele dá exemplos de bons príncipes e de maus príncipes, de boas medidas e de más medidas, né? E assim ele vai formulando lá a teoria, que a gente pode dizer que é a teoria política dele, pode ser também a teoria militar dele. Então ele não inventa e nem propõe nada de novo. Ele apenas cita os melhores e os piores exemplos daquilo que um príncipe pode fazer, né? Em sugestão lá ao Médici, que estava ascendendo ao trono, né? E que tinha acabado de destituir ele. Como eu falei, ele não parecia muito preocupado com quem pudesse fazer isso, né? Parece que ele queria mesmo era estar participando lá, fazendo parte daquele ambiente político, né? daquela fervura italiana do tempo dele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Indique aos interessados, curtam aí. E é isso. Abraço, até a próxima.